A camada de enlace. A camada de enlace de dados do modelo OSI, camada 2, conforme mostra a figura 1, é responsável por permitir que as camadas superiores acessem o meio físico. Aceitar pacotes de camada 3 e empacotá-los em quadros. Preparar os dados de rede para a rede física. Controlar o modo como os dados são colocados e recebidos no meio físico. Trocar quadros entre os nós por uma mídia de rede física, como UTP ou fibra ótica. Receber e direcionar pacotes a um protocolo de camada superior. Executar a detecção de erros. Anotação de camada 2 para dispositivos de rede conectados a um meio comum é chamada de nó. Os nós criam e encaminham quadros. Conforme mostra a figura 2, a camada de enlace de dados OSI é responsável pela troca de quadros entre nós origem e destino na mídia de rede. A camada de enlace de dados separa efetivamente as transições do meio físico que acontecem quando o pacote é encaminhado dos processos de comunicação das camadas superiores. A camada de enlace de dados recebe e direciona os pacotes de barra para um protocolo de camada superior, nesse caso, IPv4 ou IPv6. Esse protocolo de camada superior não precisa saber que meio físico será usado pela comunicação. A figura 1 mostra um usuário em um computador. Abaixo está o modelo OSI com a camada 2 realçada. Há uma linha, que representa uma conexão, indo do usuário a um roteador conectado à internet. A figura 2 mostra um PC adicionando endereços de origem e destino da camada 2 em um quadro. Subcamadas de enlace de dados. A camada de enlace de dados é dividida em duas subcamadas. Controle lógico de enlace, Logical Link Control, LLC. Essa subcamada superior se comunica com a camada de rede. Ela coloca a informação no quadro que identifica qual protocolo de camada de rede está sendo usado para o quadro. Essas informações permitem que vários protocolos de camada 3, como o IPv4 e o IPv6, utilizem a mesma interface e meio físico de rede. Controle de acesso ao meio. Media Access Control. MAC. Essa subcamada inferior define os processos de acesso ao meio físico realizados pelo hardware. Fornece à camada de enlace de dados endereços e acesso a várias tecnologias de rede. A figura ilustra como a camada de enlace de dados é separada nas subcamadas LLC e MAC. A LLC se comunica com a camada de rede enquanto a subcamada MAC permite várias tecnologias de acesso à rede. Por exemplo, a subcamada MAC se comunica com a tecnologia de LAN Ethernet para enviar e receber quadros pelo cabo de cobre ou fibra ótica. A subcamada MAC também se comunica com as tecnologias sem fio como Wi-Fi e Bluetooth para enviar e receber quadros sem o uso de cabos. A figura mostra as camadas 1, 2 e 3 do modelo OSI. A camada 2 é dividida em duas subcamadas, a subcamada superior é LLC e a inferior é MAC. A figura também mostra que os padrões 802, 3, 802, 11 e 802, 15 abrangem as camadas 1 e a subcamada MAC da camada 2.
Controle de acesso ao meio. Os protocolos de camada 2 especificam o encapsulamento de um pacote em um quadro e as técnicas para colocar e retirar o pacote encapsulado de cada meio. A técnica usada para encaminhar o quadro através de cada meio físico é chamada de método de controle de acesso ao meio. Como os pacotes trafegam do host origem para o host destino, eles normalmente passam por diferentes redes físicas. Essas redes físicas podem ser constituídas de diferentes tipos de meios físicos, como fios de cobre, fibras óticas e conexão sem fio, que consiste em sinais eletromagnéticos, frequências de rádio e de micro ondas, além de links de satélite, sem a camada de enlace de dados. Um protocolo de camada de rede, como o IP, teria de estar preparado para se conectar a cada tipo de meio físico que poderia existir ao longo do caminho. Além disso, o IP teria de se adaptar toda vez que uma nova tecnologia ou meio de rede fosse desenvolvido. Este processo impediria a inovação e o desenvolvimento de protocolo e mídias de rede. Esta é a razão principal para o uso de uma abordagem em camadas para redes de comunicação. A animação na figura fornece um exemplo de um PC em Paris que se conecta a um laptop no Japão. Embora os dois hosts se comuniquem exclusivamente usando IP, é provável que diversos protocolos de camada de enlace de dados sejam usados para transportar os pacotes IP pelos vários tipos de LANS e WANS. Cada transição em um roteador pode exigir um protocolo de camada de enlace de dados diferente para transportar em um novo meio. A figura é uma animação que mostra como um quadro se deslocará em diferentes meios físicos, pois ele passa da origem para o destino. A mídia mostrada inclui fios de cobre, fibra, satélite sem fio e roteador doméstico sem fio. Fornecimento de acesso ao meio. Os diferentes métodos de controle de acesso ao meio podem ser necessários durante uma única comunicação. Cada ambiente de rede que os pacotes encontram à medida que eles viajam de um host local a um host remoto pode ter diferentes características. Por exemplo, uma LAN Ethernet é formada por vários hosts que disputam para acessar o meio físico de rede. Os links seriais consistem em uma conexão direta entre apenas dois dispositivos. As interfaces do roteador encapsulam o pacote no quadro apropriado e um método adequado de controle de acesso ao meio é usado para acessar cada link. Em qualquer troca de pacotes de camada de rede pode haver várias transições de camadas de enlace de dados e de meios físicos. Em cada salto ao longo do caminho, um roteador aceita um quadro de um meio, desencapsula o quadro, encapsula novamente o pacote em um novo quadro, encaminha o novo quadro apropriado para o meio desse segmento da rede física. O roteador da figura tem uma interface Ethernet para se conectar à LAN e uma interface serial para se conectar à WAN. À medida que o roteador processa os quadros, ele usará os serviços da camada de enlace de dados para receber o quadro de um meio, desencapsular lo para a PDU de camada 3, encapsular novamente a PDU em um novo quadro e colocar o quadro no meio do próximo link da rede.
A figura é uma animação que mostra como o trailer e o cabeçalho do quadro mudam de acordo com a mídia. Padrões de camada de enlace de dados. Diferente dos protocolos das camadas superiores da suíte TCP/IP, os protocolos de camada de enlace de dados não costumam ser definidos por Request for Comments (RFCS). Embora a Internet Engineering Task Force (IETF) mantenha os protocolos e serviços funcionais para a suíte de protocolos TCP/IP nas camadas superiores, a IETF não define as funções e a operação para a camada de acesso à rede desse modelo. As organizações que definem os padrões e protocolos abertos que se aplicam à camada de acesso à rede incluem Institute of Electrical and Electronic Engineers, IEE, União Internacional de Telecomunicações, ITU, International Organization for Standardization, ISO, Instituto Nacional de Padronização Americano, ANSI. A figura mostra os logotipos de IEE, ANSI, ITU e ISO. Se o usuário clica em um logotipo, o site para a empresa de padrões será aberto em outra guia.